Salve, salve! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Niltinho, seu host do Papo de Pai Podcast. Falando mais uma vez sobre parentalidade, sobre paternidade, masculinidades, sobre maternidade e todos os assuntos referentes e correlatos a uma criação e educação respeitosa, carinhosa e que a gente valorize as crianças e as pessoas, os futuros cidadãos que vão povoar esse mundo. Eu sou Niltinho, então estou aqui para falar sobre vários assuntos, incluindo que a paternidade não diz respeito apenas que você tenha um filho. Esse filho pode ser vindo de qualquer outra forma, inclusive uma doação de sangue, uma doação de plaqueta, uma doação de medula óssea. E hoje eu vou estar conversando com um super doador, o meu xará, que é um grande cara que eu admiro, sou companheiro, sou fã de longa data, e com outro cara que já sou fã também pela história dele, pela vivência dele. E ele vai falar um pouquinho sobre o processo da doença que ele teve, em que precisou de uma transfusão, não, uma doação, não, é uma doação de medula. Uma doação de medula óssea. Então a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Então com vocês hoje vou estar conversando com o meu xará Nilton e com o Gabriel. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai Podcast. O Nilton já é nosso cliente, xará, parceiro de longa data. Já participou aqui do episódio 8 do Papo de Pai. Já vou deixar na descrição também o link para acessar o episódio que a gente gravou junto. Ele é que está aqui de novo, fazendo essa ponte para a gente conhecer o Gabriel, conhecer um pouquinho mais da história sobre doações. Nilton, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, xará. Prazer estar aqui mais uma vez. Hoje para falar de um outro tema que eu também sou mega fã. Boa. A gente falou um pouquinho aquele dia. Vamos aprofundar Sim. agora na questão da doação e também da relação de transplantes. Gabriel, seja muito bem-vindo, meu irmão. Irmão, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com você, Niltinho. E hoje a gente vai falar uma causa que talvez até seja um pouco falada, né? Sobre a minha vivência, sobre a vivência do Nilton também. E esse dia acho que será marcado, principalmente para todos aqui, principalmente para mim, porque é meu primeiro podcast. Que massa. Então seja bem-vindo, espero que seja do seu agrado. Opa, que isso. Estou muito feliz. Vamos aí. Bom, irmão. Bom, vou iniciar ouvindo a sua história, né? Uhum. Você hoje está com 23 anos, mas teve o diagnóstico com 16, 17 anos. Isso. Né? De leucemia, isso? Uhum. Eu gostaria de que você contasse um pouquinho pra gente toda essa jornada, a questão desde o diagnóstico, a sua questão da saúde, o que aconteceu com você fisicamente, o tratamento que você teve, até chegar no momento da doação e também do veredito do médico em relação ao seu período que você teria de vida se não encontrasse o doador. Uhum. Então, irmão, fica à vontade. Bom, tudo começou em 2016, né? Eu estava com 16 anos e desde pequeno eu sempre tive uma paixão, como praticamente quase todos os brasileiros, o futebol. E o meu sonho era ser jogador. 2015 foi um ano muito marcante para mim, a unidade que eu jogava do Jardim São Luís, da chute inicial a gente foi campeão dentro lá da Copa Chute Inicial. E ali eu coloquei na minha cabeça, ano que vem eu já tô com 17 anos e eu preciso entrar em alguma base de algum clube, né, para poder disputar uma Copa São Paulo, enfim. Então, no ano, quando eu declarei que seria o meu ano, foi praticamente um pesadelo, né? No começo, a gente voltou nas atividades, em janeiro. No começo, os professores da escolinha mandavam a gente dar voltas, né? Como um pré-aquecimento. E, cara, eram umas 8, 10 voltas. Na segunda, eu já tava exausto, né? Eu falei, nossa... mas eu pensei, por ser adolescente, início de pré-temporada, meu condicionamento físico deve estar baixo... fase de crescimento, a gente pensa diversas coisas, né? E deixei aquilo. Meu primeiro sintoma foi um cansaço, era um cansaço estranho, muito forte. O meu segundo foi, as minhas pernas ficou muito pesadas, elas doíam muito, mas com o tempo eu descobri que era dor nos ossos. Depois acrescentou uma febre, uma gripe, manchas no meu corpo, mas essas 3 coisas diariamente a gente tem, né? Então não desconfiei também de nada. Eu só fui começar a desconfiar quando eu comecei a desmaiar. Eu falei, opa, tá acontecendo alguma coisa, né? E quando eu faço palestra, eu sempre falo que eu fui lá no nosso amigo, que nunca deixa a gente na mão, que é o Google. O que eu fiz? Peguei todos os sintomas que eu tava sentindo e joguei lá. O que aparece lá? Câncer. Assustador. Eu falei, eu com câncer? Que isso? Jogo bola, faço atividade física como de tudo, eu tenho isso. Sou novo.
E eu nunca tinha me deparado com uma criança com câncer. Eu nunca tinha visto uma pessoa com a minha faixa etária com câncer. Então eu achava que essa patologia só dava em idoso, né? E por falta de informação também, né? Enfim, eu falei, dei risada daquilo. E escondi tudo dos meus pais, né? Que foi um grande erro. Os meus pais só percebiam que eu tava muito cansado ultimamente, né? Nossa, Gabriel, você tá muito cansado ultimamente. Eu falei, mãe, não sei o que tá acontecendo, né? E depois de desmaiar, minha boca ficou toda inchada, né? Meus gânglios linfáticos também. Mas, porém, eu usava aparelho. Achava que era aparelho também, né? Poxa vida. E nisso, treinando, naquela primeira semana já comecei a sentir os sintomas e eu não tava rendendo. Chegou o mês de fevereiro, não tava rendendo. Cheguei no meu pai e falei, pai, vou desistir do meu sonho. Não quero ser mais jogador. Por quê, Gabriel? Falei, pai, a idade já tá chegando. Eu, infelizmente, não consegui entrar em nenhum clube pra disputar uma Copa São Paulo e tal. Meu pai achou estranho, meu pai falou, tudo bem. Quais são os seus planos agora? Pai, dedicar a escola, que eu tô no 3º ano de ensino médio. E ano que vem começar a faculdade de educação física, né? Então, quero trabalhar nisso, nessa questão do futebol. Meu pai, tudo bem. E essa doença, ela é muito silenciosa. A partir do momento que eu parei de fazer atividade física, os sintomas melhoraram. Depois de outra semana, eu fui inventar jogar bola na quadra com meus amigos. Eu desmaiei na quadra. Eu desmaiei pela primeira vez, assim, né? Eu tinha uns apagões em casa, eu tava andando, caía. Depois levantava, né? E isso deu um apago geral. Nisso, meus amigos falavam comigo, Gabriel, e eu não conseguia responder. Eu não conseguia enxergar, que tava tudo preto. E só escutava um eco de longe, a minha boca formigava. Depois eles me colocaram pra fora da quadra, jogaram água na minha nuca. E eu fui recobrando a consciência. E nisso ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, mano, deu um apagão assim do nada. Eu vou pra casa. Nisso que eu fui pra casa, cheguei em casa e já tomei um banho, né? E eu dormi aquele dia, eu também dormia muito. Muito, muito. E também eu transpirava bastante. Às vezes eu acordava, tinha a impressão que eu tinha, tipo, mijado na cama, sabe? Mas eu era ver o meu suor. E aquilo fedia muito mesmo. E nisso, fui pra casa, acordei umas 10 horas da noite, né? E aquela sensação que eu tive na quadra, eu tive novamente em casa. E o pior, na frente dos meus pais. Então, eu fui no banheiro, deu aquele apagão, bati a cabeça na porta, fez aquele barulho. Meu pai e minha mãe veio correndo. Meu pai me pegou, colocou no sofá, minha mãe começou a me abanar e eu transpirava muito, como se eu tivesse jogado. E nisso minha mãe falou, meu, que estranho, mas você vai no AMA realizar um hemograma. Eu falei, tudo bem. Já acordei no outro dia praticamente sem força. Sem força, sem pique, eu não aguentava sair da cama sozinho. Levantava, minha cabeça já ficava girando. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E nisso, minha mãe meio que me ajudou, que o homem é perto da minha casa. Eu tive que ir de ônibus aquele dia porque eu não aguentava. Eu subia a ladeira assim da minha rua, eu tive que ficar escorado nas casas, porque eu não tinha oxigênio. Eu não tinha sangue praticamente mais no corpo. Cheguei no AMA, realizei um hemograma. O médico disse que o resultado ia sair depois de 3 horas, né? Então fui pra casa, até me senti um pouco melhor, porque tomei um soro, tomei uma vitamina, tava bem desidratado. Depois de 3 horas eu voltei. E foi aí que a minha vida mudou. Cheguei lá, sentei na sala do médico, o médico falou, você tá sentindo bem esses dias? E ele olhando pro exame, olhando pra mim, toda hora fazendo esse movimento. Eu falei, bem não. Ele falou, seu hemograma tá tudo baixo. Aí minha mãe falou, como assim, Dudu? Ele falou, a hemoglobina, a referência de uma pessoa saudável, o normal dela é 15. O do Gabriel tá 3,8. Ou seja, ele só tem sangue praticamente no cérebro e no coração. E naquilo a gente achou que era uma bobagem, né? Como assim eu só posso ter sangue no cérebro e no coração, né? E nisso ele ficou tão abismado que ele chamou uma enfermeira-chefe que tava lá e outra médica. Ele falou, durante meus 15 anos de medicina eu nunca vi isso. Eu nem sei como esse garoto está de pé. E nisso eles começaram a debater, minha mãe começou a ficar preocupada. Aí, doutor, mas ele vai ficar bem? Ele falou, sim, ele vai tomar sangue, ele vai ser encaminhado para outro hospital, né? E começaram a falar, né? E eu não entendia muito bem. E quando o diagnóstico, quando os sintomas chegaram, eu falei, poxa, eu sempre fui um garoto saudável, tive convênio por 8 anos e não usei uma única vez, era muito difícil eu ter uma gripe, ter uma febre, e do nada começou a ter essas coisas, né? Então, sei lá, achei muito estranho. Nisso me encaminharam de ambulância, e eu desconfiei. Falei, poxa, me encaminharam de ambulância, né? Mas tudo bem, cheguei lá, o hospital não queria fazer minha internação quando eu cheguei lá. E esse que eu tenho a enfermeira falando, se esse garoto não internar agora, ele pode morrer dentro da ambulância. E eu falei, nossa, morrer dentro da ambulância, que exagero, né? Como assim? Cheguei lá, fizeram a minha internação, não confiaram naquele hemograma que eles receberam, então tiraram mais sangue.
Então, praticamente, eu acredito O que já tava pouco. já tava pouco, tiraram mais. Então, de fato, a qualquer momento eu poderia morrer por falta de sangue, ter um AVC, diversas complicações. E nisso saiu o resultado, e nisso a minha mãe ligou pro meu pai escondido. E nisso meu pai já veio correndo. Não só meu pai, minha família inteira. E nisso chamaram meu pai de canto, minha mãe, e falou, ó, seu filho tá com uma suspeita de ser leucemia. E aí, meus pais, o que é leucemia? Ele falou, isso é um câncer. Isso é um câncer no sangue e isso mata. E pela nossa experiência, ele só tem 6 meses de vida. Falaram desse jeito pros meus pais. Então, os meus pais já ficaram desnorteados. Então, por isso que a minha família inteira já estava lá, né? E todo mundo ia me visitar. E eu falava, por que vocês estão vindo aqui, gente? Eu só vou tomar um sangue e vou pra casa. Não tem necessidade, né? Só que eu percebi que tava acontecendo alguma coisa, que todo mundo ia me visitar, chorava de canto. Saía, virava as costas pra mim e começava a chorar, né? Eu falei, meu, tá acontecendo alguma coisa de fato, né? Chegou no outro dia, falaram que eu ia fazer um exame chamado mielograma, que é um exame específico pra ver se eu tô com alguma doença no sangue. É um sangue que eles tiram lá da medula óssea, né? Então, chegaram um monte de médicos de outra patologia, de outro lugar, porque lá no hospital não tinha essa referência. Chegaram lá e falaram, Gabriel, você vai fazer um exame chamado mielograma, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Então, achava que era um exame de sangue, algo assim. Falou, você prefere na região daqui ou da bacia? Eu falei, é uma aplicação ou é uma injeção? Sim, então é estranho tomar injeção aqui, né? Melhor tomar na bacia, né? E, gente, foi a pior dor que eu senti durante o meu tratamento todo, porque eles me trataram como adulto. Então, eu fiz acordado sem uma anestesia local. Era agulha desse tamanho, 17, 18 centímetros. Quando eu ficava deitado, com a bacia aqui pra cima, eles faziam esse movimento, como se fosse abrindo vinho, que eles usam naquele saca-rolha, né? E nisso eles colocavam uma seringa em cima e nisso eles puxavam o meu sangue, lá da bacia, da medula, né? Pra ver se eu tinha algum... De fato, tem. E foi a pior dor que eu senti, porque eu suava frio. Eu suava frio, né? E naquilo eu vi um monte de cabeça. Poxa, eu só ia tomar um sangue. Será que estão fazendo uns procedimentos que não tem nada a ver, né? Que não tem necessidade? Estão errando, né? Só que meus pais já estavam a parte de tudo. Só que eu não sabia de nada. Eles esconderam tudo, né? Então, aquela especialidade, o que aconteceu? Aquele sangue que eu tirei coagulou. Então, não serviu de nada. Aquele sofrimento. Vida. E naquela noite eu tomei 3 bolsas de sangue. E foi muito dolorido, né? Você tomar sangue. Tipo, na segunda bolsa já tava doendo bastante a minha veia. E me colocaram numa sala de enfermaria, onde chegava gente baleado. Gente, tipo, morrendo na minha frente, tendo parado. Então, aquilo foi muito assustador pela idade que eu tinha, né? Aí, quando o exame coagulou no outro dia, ele falou, esse garoto vai morrer aqui, a gente não tem nenhum diagnóstico preciso, realmente. Então, a gente precisa encaminhar ele para outro hospital. Foi onde eu cheguei no Hospital Infantil Dercy Vargas. Chegando lá, eu cheguei no dia 26. Então, só pra mostrar pra vocês, eu comecei a sentir isso na primeira semana de janeiro, sintomas. Eu só fui procurar no hospital dia 23 de fevereiro. Todos esses dias, meu corpo mostrava esses sintomas, mas eu achava que era normal. Condicionamento físico, fase de crescimento, etc. Isso, eu cheguei no Dercy no dia 26. Que era numa sexta-feira. Porém, não tinha como eu realizar esse exame do mielograma. Então, você falou, Gabriel, segunda-feira você vai fazer 2 exames. E eu cheguei lá no PS, então era um hospital comum, né? Porém, eles me colocaram na oncologia, no andar de oncologia. Então, quando eu subi no quarto andar, ou saí na porta do elevador de cadeira de roda, eu olhei pro meu lado esquerdo, um monte de criança careca. Olhei pro meu lado direito, um monte de adolescente. Eu olhei pros meus pais e falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô com isso, né? E nisso meus pais tapearam e falaram, você só tá aqui porque não tem vaga mais em outro andar. E aí tudo bem. Só que eu saí daqui da porta do elevador, o quarto 411 era aqui. Nisso eu virei pro lado direito. Quando foi me empurrando com a cadeira de roda, deu aquele estalo na minha cabeça. Por quê? Quando eu tinha pesquisado que falava que poderia ser câncer. Cara, ali meu mundo caiu. Meu mundo caiu porque ali eu já fui juntando as coisas. E eu pensando comigo mesmo, eu tô com câncer. Eu só tenho 16 anos, cara. Eu vou morrer. Cara, eu não fiz nada na minha vida. E muitas pessoas falam que quando nossa vida tá por um triz, parece uma retrospectiva da nossa vida inteira. E, foi muito louco, porque isso aconteceu comigo. Quando eu tava indo pro quarto, veio lembranças de quando eu era criança, lembranças de quando eu tava adolescente, quando eu tava correndo atrás do meu sonho, eu na escola, eu ia começar a trabalhar. E nisso, quando eu tava entrando no quarto, eu acordei ali. E ali eu falei, não acredito, cara. Eu senti as coisas, eu não avisei nada pro meu pai, foi batendo maior arrependimento. E vinha aquele medo.
Tipo, eu posso morrer e eu só tenho 16 anos. Então chegou na segunda-feira, no dia 29, realizei o mielograma novamente, o líquor, e nisso mais tarde saiu o diagnóstico, eu tava meio que grog ainda, e a médica falou, Gabriel, infelizmente você tá com diagnóstico de câncer, você tá com uma leucemia linfóide aguda, tipo T, você não teve um diagnóstico precoce. E eu falei, o que é diagnóstico precoce? Médica. Falou, diagnóstico precoce, quando vocês descobrem, aumenta 80% a chance de cura. E a senhora tá falando que eu não tive. Você não teve. Quantas chances de morte eu tenho? 80%. Na lata. Naquele momento eu fiquei mudo, né? Eu me senti como se eu estivesse em outro lugar. Meus pais começaram a conversar com a médica. E quando a médica saiu, eu comecei a chorar. E aí meus pais também começaram a chorar junto, né? E naquilo meu pai tava com aquilo na cabeça. Meu filho vai morrer, meu filho só tem 6 meses de vida. Minha mãe começou a chorar também. E o engraçado é que eu sou o primeiro caso da minha família. Não é fator genético, né? Naquele momento, meus pais desabaram. Então, quando eu recobrei a consciência e olhei para meus pais daquele jeito, eu falei, cara, meus pais não vão aguentar se eu morrer. Meus pais não vão aguentar. Então, naquele momento, eu enxuguei minhas lágrimas e falei, a circunstância está mostrando que é para a morte. Mas eu vou acreditar que é para a vida, né? Então, naquele momento, eu amadureci. Deixei de ser um menino e virei um homem com tão pouca idade. E eu sei que poderia morrer, mas eu ia ter um orgulho de falar que eu não desisti. Eu lutei até onde pude ir, né? Então, eu falei, pai, mãe, eu vou lutar, né? Então, nisso já passaram outro catéter central na região do meu braço, onde eu comecei a tomar as quimioterapias. A primeira quimioterapia, eu já apenas caindo 5 gotas dela, eu já comecei a ter uma dor de cabeça. Então eu sabia que a situação era ter que matar um leão por dia, né? Pra me poder sair daquela situação. E nisso, fiquei lá, só ficava no meu quarto, lá no andar. E depois eu desci lá, tive alta, meio que fui pro ambulatório. Então fui conhecendo outros pacientes também que tinham minha faixa etária, tinha crianças também. E eu tive uma grande reflexão, que foi através de uma paciente, a Gabriela Bumbonati. Eu conheci ela lá. E eu vi que ela tava bem assim, né, pra baixo, carequinha já, tal. E eu tava sentado ali perto da recepção e ela também tava. E nisso a minha mãe começou a puxar papo com o pai dela. Aí o pai dela falou, a Gabi tá desanimada, porque já é a 3ª vez que volta, né? E nisso minha mãe falou, sério? Ela falou, sério. Quantos anos que ela já tá lutando? Praticamente 5 anos. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, como que tava a minha vida lá atrás, há 5 anos atrás? Eu tava com saúde, eu tava buscando meu sonho. Já faz 5 anos que essa menina tá lutando contra o câncer. Naquele momento, foi tipo uma porrada da vida, assim, sabe? Porque eu lembrei de momentos que eu reclamava quando eu tava com saúde, momentos de oportunidades que eu tive e eu não abracei porque eu não quis, né? E aquela menina me ensinou muito, me deu uma grande lição de vida naquele dia. E quando eu tive o diagnóstico, eu chorei. E eu fiz uma promessa pra mim mesmo, que eu só ia chorar depois que eu tivesse curado, né? E aquela paixão que eu tinha pelo futebol permaneceu. Eu tenho costume de dizer nas palestras que eu coloquei o uniforme, coloquei a chuteira e entrei no campo contra a leucemia. Poderia ter perdido algumas batalhas por não ter tido um diagnóstico precoce, pela doença já estar muito avançada, só que ainda não tinha perdido o título. E fui enfrentando partida por partida. Então, eram 6 ciclos de quimioterapia. A primeira fase eu passei, foi tranquilo. Na segunda fase o bicho já começou a pegar. Comecei a ter muita reação de vômito, dor. Então meu tratamento foi à base de injeção. Eu tomava uma injeção chamada Euspar. Só Euspar era praticamente 4 de uma vez. E pra vocês terem noção, a Euspar é praticamente quase a mesma dor da Bezetacil. Então pensa, você tomar 4 Bezetacil. Eu tomava 4 Euspar. E muitas pessoas perguntam, por que você tomava 4? Porque eu não tive um diagnóstico precoce. Então eu estava lutando contra o tempo, né? Precisava limpar muito a medula, porque a medula já estava 80% de blasto. Nisso ali fui conhecendo outras pessoas também. Era muito difícil conviver com a situação, porque eu tinha perdido tudo lá atrás. Então a minha vida era hospital, né? Hospital e casa. Em casa, hospital. E nisso eu fui trocando experiência com outros pacientes, né? E uma enfermeira me falou algo que marcou a minha vida. Ela falou, Gabriel, vou te dar um conselho. Eu falei, qual é? Ela falou, não se apega a ninguém. Do nada ela falou isso, mano.
não se apega a ninguém. E não deu mais detalhes, né? Na outra semana eu presenciei a minha primeira morte. Uma morte de um paciente que estava no quarto do meu lado, né? O nome dele era Vinícius. E nisso, o hospital, quando tem a morte lá, mano, é assustador. Fica um silêncio, praticamente ninguém sai dos quartos, fica todo mundo comentando. Porque as mães falam que quando uma mãe perde um filho, todas perdem um pouco, né? E naquilo foi prejudicando muito a saúde mental dos meus pais também, porque eles presenciavam essas cenas e já pensavam que poderia ser eu amanhã, né? Então eu tomava quimioterapia e sabia que amanhã eu poderia morrer. Essa era a realidade que eu vivia. Então naquele momento eu tive uma grande reflexão comigo todo dia. Cara, eu era muito besta antes, né? Não aproveitei a vida. E eu fiz uma promessa também. Falei, meu, se eu sair dessa situação, tudo que eu tiver vontade, eu vou fazer. Então eu comecei a viver cada dia como se fosse o último. O pessoal ia lá me visitar, eu tava com um sorriso no rosto, mostrando força. Porque meus pais chegaram em mim e falaram, filho, você tem que passar força pra gente. E ao contrário. Eram os meus pais que tinham que passar força pra mim. Falei, caraca, meu. Se o meu pensamento dos meus pais tá assim, o psicológico deles tá pior do que eu que tô passando por isso, né? Então eu falei, cara, eu não vou baixar a cabeça. Eu vou seguir. Tinha vontade de chorar, depressão querendo me pegar, vontade da minha vida atrás. Mas eu sempre fui um garoto que creio muito em propósito. Eu tenho muita fé em Deus, né? E nisso fui conhecendo outros ciclos, né? Fui fazendo amizade, então, pra avaliar meu psicológico, levava o violão, levava o videogame, então ficava praticamente 7, 8 pacientes lá no meu quarto, a gente interagindo. E quando eu cheguei lá no Darcy, eu meio que tive uma sorte, assim, eu falo, né? Porque, cara, no tratamento eu comecei a namorar com uma garota. Olha que loucura. O nome dela é Evelyn. E nem eu cheguei lá, até brinco lá na palestra, falo que eu cheguei lá com uma moral, né? O pessoal falou, chegou um jogador de futebol aí, né? Que não sei o quê. Então chamou muita atenção das meninas, principalmente a dela. E nisso, teve um dia ela foi fazer tô passando, que é muito longa a história. Ela foi fazer o mielograma e o líquor, né? Então, perguntaram, a gente mesmo sedado, as pessoas perguntam com a gente, e a gente, mesmo inconsciente, a gente responde, né? Então perguntaram pra ela, quem são as pessoas que você mais ama? Ah, amo meu pai, amo minha mãe e amo o Gabriel. E, gente, tem pior coisa que fofoca de hospital. O hospital inteiro tava sabendo daquela situação. Depois eu descobri, a gente começou a conversar, tal. E aí a gente começou a namorar, mano. Foi um momento muito especial pra mim, porque me ajudou muito ela também. Só que a enfermeira falou, Gabriel, não se apega a ninguém. Então a gente foi perdendo muitos amigos, assim, né? Perdendo muitos amigos. A gente ficou junto 7 meses, né? Mas foram 7 meses mais intensos, amorosos que eu já tive na minha vida, né? E a Evelyn também faleceu. Também. Então naquele momento eu fui perdendo todo mundo. Mais um baque pra você. Foi. E eu não podia chorar. Porque se eu chorasse, eu tinha quebrado a minha promessa. E se eu chorava na frente dos meus pais, o Gabriel tá desanimado. Então, além de tudo, eu era a força deles também. Isso era muito louco. E quando meus amigos morriam, eu não chorava, eu falava que ia vencer por eles também. Minha namorada morreu, mano. E eu não chorei também não. Mas na nossa cabeça, a gente precisa soltar as emoções, né? Porque senão a gente não aguenta. Fiquei uma semana surtado. Fiquei uma semana louco, falava que via coisa. Os médicos achavam que tinha subido pro sistema nervoso central, a doença. Comecei a fazer líquido um atrás do outro. Nisso melhorei, né? Aí os médicos falaram, Gabriel, você vai ter que ir pro transplante de medula. Eu falei, por quê? Você foi mal respondedor. A gente deu quimioterapia praticamente 10 meses pra você e até agora a sua medula óssea não limpou. Não limpou. Falei, tudo bem, né? Então, meus pais e meu irmão fez um exame chamado HLA, né? Que é pra ver a compatibilidade que eles têm. Aí, eu fiz em setembro pra outubro, isso. Acho que foi em outubro. E aí, descobriram que meus pais eram 50%, meu irmão 100% compatível. Então, caso eu fosse realmente pro transplante, poderia usar a medula óssea do meu irmão. E o mais louco, que meu irmão faz aniversário no mesmo dia que eu. 8 anos de diferença, né? E desde pequeno a gente sempre falava, e principalmente meus pais, que tudo isso tinha um propósito, né? Então a gente, desde pequeno, era perseverante a isso. Então a gente descobriu essa etapa, que eu ia pro transplante, né? E depois ir lá para
outubro, lá pra novembro, limpou a minha medula, né? Então eu pensei, poxa, venci, acabou, que nada. Por mais que você limpe a medula no primeiro estágio, você tem que terminar o tratamento todo, né? E muitas pessoas falam, cara, como que você tirou força passando por tudo isso, seus amigos morrendo, sua namorada morrendo? Eu sempre fui um garoto de fé. E antes de dormir, sempre fazia minha oração, né? E eu tava tendo a convicção que aquilo ia acontecer uma coisa lá na frente. Era uma coisa muito louca, porque eu sentia que eu não ia morrer. Eu sentia no fundo que eu não ia morrer, né? E do nada eu tive um sonho, que eu creio que foi uma revelação que eu tive. Eu sonhei que eu tava curado, com cabelo, todo de branco. Nisso eu tava num palco. Nisso eu interagia com as pessoas, né? Falei, nossa, que sonho estranho. E nisso passou, né? Foi 2 mulheres levar a palavra de Deus, né? Foi um dia. A mulher entrou no quarto, ela nem pediu permissão, ela bateu a porta com tudo, né? Foi bem na semana que a Evelyn morreu. Ela falou pra mim o Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmão, na hora, meu corpo ficou todo arrepiado. Eu não tinha mais cabelo, mas eu senti um arrepio assim, né? Ela falou, através da sua história, Deus vai te usar muito, Deus vai te honrar. E lá na frente você vai salvar muitas vidas. Eu sei, ok. Eu falei, eu creio, amém. E isso chegou outro ano. Transplante de medula, 2017. Passei em consulta, realizei exames da cabeça até os pontos dos pés, né? Porque você tem que descobrir tudo que você tem pra você poder receber uma nova medula. Aí a médica começou a falar lá, eu perguntei, médica, qual é a taxa de mortalidade? 100%. Eu falei, meus pais já ficaram meio com receio, né? Minha mãe já tinha ouvido muitas coisas, tipo, teve gente que, eu até entendo, quis ajudar, mas acabou prejudicando. Tem uma menina que ela morreu no hospital, que ela foi fazer transplante, né? Teve uma pessoa que, tipo, tirou uma foto, mandou pra minha mãe. Você vai deixar seu filho fazer o transplante? Mano, minha mãe ficou louca. Eu entendo essa pessoa, porque ela quis ajudar. Poxa, eu vou tentar avisar ela pra não tentar acontecer isso com o Gabriel, né? Mas minha mãe entendeu de outro jeito, minha mãe ficou péssima, minha mãe não vai fazer, minha mãe chorava, tipo, durante 2, 3 dias. Falei, calma, mãe, vai dar tudo certo, Deus tá com a gente. Eu creio, eu já venci, né? Nisso, fui lá fazendo o transplante. Muitas pessoas falam na palestra, como que é o transplante? Cara, eles me mataram literalmente, né? Aquele DNA que eu possuía antes, hoje eu não tenho mais. O meu sangue antes era A negativo, hoje é O positivo. E o mais lindo e mais incrível, eu tenho o sangue do meu irmão dentro de mim. Então eu tenho a noção que se não fosse o meu irmão, eu era pra mim estar com câncer ainda, ou tomando quimioterapia semana por semana, pra doença, eu não ter uma recidiva, né? A doença ter voltado, né? Então, graças ao meu irmão, tomei a medula. Então, muitas pessoas, você tomou a medula que dia? Tomei no dia 26 de janeiro de 2017. Eu falo que foi meu segundo aniversário, onde eu renasci novamente pra essa vida. Aí, passei por aquele protocolo, muita gente, tomou medula, acabou. Que nada, mano. O meu corpo pode rejeitar, né? A doença pode voltar. Então, eu tenho o costume de dizer que 50% da batalha já estava vencida. Faltava outro 50%, que era a fase de recuperação também. Então, foram praticamente 2 anos lutando pela vida, 2016, 2017 inteiro. 2018 eu cheguei a pegar um pouco ainda, né? Só em 2018 que eu pude voltar para minha vida normal, estudar, começar a trabalhar. Aí, do nada, tipo, através daquele sonho que eu tive, né? Eu vivo esse sonho. Hoje eu acabei virando palestrante na causa. Hoje eu tenho 5 anos de tratamento, 4 anos de transplante e 2 anos curado. 2 anos curado porque eu não tomo mais nenhum tipo de medicamento. Esse é um resuminho aí. Nossa, que massa, é emocionante. E deixei você fluir todas as palavras porque é do coração. E é importante, todos nós temos essa mínima vivência, né, do que é a questão de ter um câncer, de passar pela doença, passar pelo tratamento, o quanto que a carga emocional que você traz em relação aos seus companheiros do hospital, né, a questão da Evelyn, a questão dos seus pais, isso é muito, muito impactante. Eu passo a palavra aqui pro meu xará para falar sobre da importância que é ser doador, né? Você que já 148 que a gente estava conversando em off, né?
148 doações. E várias dessas salvaram, quer dizer, várias não todas, salvaram uma vida. Salvaram vidas. E às vezes a gente não tem a real noção do que realmente acontece, né? A gente sabe, uma bolsa de sangue salva até 4 vidas, beleza. Mas ouvindo o seu relato, o Gabriel, a gente tem certeza que é isso, sabe? Eu sou doador de sangue, ainda estou muito longe do meu xará, mas eu fiz o teste para ser doador de plaqueta. E eu lembro que na época, o atendente lá do Hemocentro me disse assim: ó, Newton, a questão para doar plaqueta tem que estar numa faixa X, né? A faixa normal vai até tantos mil plaquetas, e quem tem a mais pode doar. Quem não tem a mais não pode, porque vai retirar e isso pode te prejudicar. E beleza, aí tudo bem, né? Fiz o teste lá e ligou para meus pais, falando que não tinha sido aprovado, que eu estava no range ali de normalidade, que não posso doar. Não sou um super-herói como o Newton. E, assim, tá. Então não é para eu ser doador de plaquetas. Porém, já corri atrás para ser. Vamos ver qual a questão da doação de medula. Porque eu sempre pensei da seguinte forma: por ser um procedimento invasivo, não, isso aí só vai acontecer quando alguém muito próximo precisar. Aquele pensamento mesquinho de quem não tem informação, sabe? Eu lembro que estava fazendo faculdade, o cunhado de uma amiga da faculdade estava no processo de leucemia, estava procurando doador, e ela comentou isso porque o irmão estava muito chateado, o irmão estava chateado e não sei o quê. Eu falei assim, tá, apareceu a pessoa mais próxima que eu conheço, que está com leucemia, que precisa de doação de medula. Uhum. Vou fazer o cadastro, coletar meu sangue, ir pro Redome. Isso foi em 2015. Semestralmente eu entro no site, atualizo, quer dizer, vejo se está tudo certo, tá lá, telefone, e-mail, e até hoje nunca procuraram. Mas eles têm o meu cadastro, tem meu tipo sanguíneo, tem a codificação genética lá, que se aparecer um doador, um paciente que precisa de doação, eles vão me contatar. Só que é 1 para 100 mil até a última vez que eu li sobre compatibilidade, né? Então é muito difícil encontrar um doador compatível, né? E ter essa referência que seu irmão foi seu doador, isso é incrível. Ver que a gente tem um propósito na vida, né? Como você falou em relação à data de aniversário, ser o mesmo dia de que vocês fazem aniversário, o porquê, né? Hoje a gente sabe o porquê, né? Mas eu queria ouvir do meu xará, da importância de ser um doador, a questão das plaquetas, a questão da própria doação de sangue, né? Então, ouvir um pouquinho de você sobre isso. Xará, enquanto eu ouvi o Gabriel falar aí, assim, eu já tive contato assim, com muitas pessoas nessa questão do transplante, de câncer, mas nunca tinha ouvido assim, um relato como esse desse aqui. Em loco, né? Sim, assim, do lado. E aí você viu, enquanto ele falava aqui, me emocionei várias vezes, porque pensando no pai dele, pensando nos meus filhos. Uhum. Então, assim, imagina para um pai chegar assim e me ouvir do médico: ó, seu filho está com leucemia, ele tem tanto tempo de vida. Meu, é muito forte isso. Então, assim, se eu já fazia isso, sem conhecer a história dele, assim, mesmo eu não tendo passado por isso, graças a Deus, nunca tive nenhum caso na família, nem comigo e tal. Mas ver ele falar isso aqui me deu mais vontade ainda de ser um doador. Então, assim, o que agora falou, foi 40 bolsas de sangue, plaquetas, tudo, né? Eu também praticamente 42 bolsas de sangue e plaquetas faz praticamente nessa faixa etária também. Isso, um paciente. Agora vai no Darcy, onde ele fez o tratamento, que várias e várias pessoas, só nesse hospital e nos outros. Uhum. Como que vai manter essas pessoas precisando do sangue e da plaqueta se não for através da doação? Sim.
Então, assim, se eu tenho a saúde, que é o que ele falou, que só depois que ele foi ver o tanto de coisas que ele deixou passar, às vezes por bobagem, por isso ou por aquilo. E ele precisou tomar a pancada para saber que ele tinha que rever esse pensamento. Só que no meu caso, não, eu já tenho isso em mente, sem passar por nada disso. Então, assim, agora você imagina se chegar ter um diagnóstico desse, sua vida paralisou por tanto tempo. Foi o caso dele, ficou 3, 4 anos em processo de tratamento. E graças a Deus que ele fez o transplante e está bem. E para manter ele todo esse processo, manteve com sangue com as plaquetas. É onde eu falo, não deixe de fazer suas doações. Se a pessoa tem saúde, de repente tem um probleminha de saúde, toma alguma medicação que impede de fazer aquela doação. É igual a plaquetas. A plaqueta não é qualquer um que doa. Precisa ter uma veia calibrosa, precisa ter tempo, igual eu já falei para você. Então, mas assim, tira um tempinho, vai lá, fala, não é um parente meu, mas tem alguém que está precisando. O Gabriel, quantas vezes o Gabriel precisou? Milhões e milhões de um mundo inteiro de pessoas que estão em tratamento que precisam do sangue da plaquetas. Fica meio assim longe, né, de você saber qual é o destino dessa bolsa de sangue, né? Então, é assim, a questão de, igual eu falei já da outra vez, quando chega para mim um caso assim, igual do Paulo, eu cheguei até ele através de um vídeo. Mas aí eu fui atrás, descobri, fui doar para ele, conheci a família dele, fui na casa dele. Que legal. E a gente gravou até uma matéria para a TV Record, não sei nem se colocou no ar, que eu não vi depois. Mas assim, tudo através de algo que eu vi, que me interessei por aquilo. Então, aquilo que você falou da outra vez, às vezes a gente está fazendo uma live falando sobre o assunto, tem 2, 3 pessoas vendo. Não tem milhões de pessoas vendo. Tudo bem, mas 1 ou 2, 3 pessoas que viram, ela pode se interessar por aquilo. Exatamente. Então, assim, o que eu gostaria era assim, que toda vez que alguém ouvir falar um relato desse aqui, ou em rede social, ou um parente falou, procura ajudar. Não precisa você ficar lá no hospital o dia inteiro, de repente, não é isso. Também, você vai lá dar um apoio, igual falou tem pessoas que tentam ajudar, te atrapalham. Mas o sangue e a plaqueta é essencial, não tem como. Não se faz um tratamento de câncer sem o sangue e as plaquetas. Porque o que ele falou, dele zerou. Sim. Então precisa disso aí. Sim, e outra, né? Se você tem alguma comorbidade ou algo que impeça a doação, vê outras maneiras que você possa ajudar. Às vezes com tempo, às vezes com relatos, às vezes com a disponibilidade de compartilhar coisas do gênero para atingir outras pessoas que realmente serão tocadas e servirão de instrumento para a doação. Então é muito importante. Eu queria só dar um recado rápido aqui para os nossos ouvintes e web espectadores. Se você que está assistindo aqui a gente pelo YouTube, não deixe de curta esse episódio, compartilhe. Isso é muito importante para mostrar para os algoritmos que tem gente falando sobre assuntos relevantes nesse mundão virtual. Então assine o canal, ative o sininho das notificações. Se você está no Spotify, já dá 5 estrelinhas também para a gente, porque é extremamente importante mostrar para os algoritmos que falar sobre assuntos da parentalidade é relevante. Então, a gente também conta com apoio. A gente está com a campanha de apoio no Apoia-se, que é o apoia.c/Papo de Pai Podcast. Lá tem algum plano ideal que vai ajudar você a nos ajudar a manter esse conteúdo aqui, a toda essa logística, custear a gente, fomentar essa discussão com mais pessoas, com mais pais, ouvir histórias igual a do Gabriel. Então é muito importante que você venha junto conosco. E hoje a gente tem um apoio extraordinário do Amor em Pote. O Amor em Pote é uma loja virtual em que faz doces de geleias artesanais. A propósito, eu tenho aqui uma lembrancinha para vocês. Nosso apoiador master, Gabriel, para você. Obrigado. Meu xará, para você. Eu já vinha você pensando é o cara. nisso. O Amor em Pote está no Instagram, Amor em Pote e é minha esposa que faz essas geleias. Que legal. É uma geleia, eu acho que é de damasco, agora eu não sei a do Gabriel, acho que é de morango do Gabriel. Espero que gostem, é só uma pequena lembrança para vocês adoçarem um pouquinho mais a vida.
E, bom, aqui a gente tá com um quadro, com a foto do Gabriel, durante o tratamento, né? Que você estava com 17... Aí eu já tava com 17 anos, né? E vendo o Gabriel aqui na foto, vendo o Gabriel hoje, ver o quanto mudou. Mudou a fisionomia de criança para adulto, mudou a questão da vitalidade, mudou a expressão que realmente está a fim de viver. Isso é muito importante. Na foto aqui ele já estava com essa expressão, mas hoje está muito mais. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho o que é essa camiseta aqui, da questão dos guerreiros, falar um pouquinho das palestras, como que tá a sua vida em relação a isso. A minha vida mudou. A minha vida mudou completamente. O tratamento ele foi muito difícil, foi muito intenso, né? E essa camisa, ela representa, eu acho que o meu maior orgulho, né? A minha história, com o tempo eu fui percebendo que ela poderia ajudar as pessoas, né? Ela poderia ajudar as pessoas, de algum modo, de alguma forma. E quando eu fui atendido de uma instituição chamada Paz, que hoje é Instituto Leninha, eles me chamaram pra fazer um vídeo pequeno, né? Foi aí que tudo começou, né? Comecei a fazer um vídeo que eles ajudam, que eles pegavam na minha casa, me levavam pro hospital, fazer esse trajeto, né? Até eu acabar o tratamento. E eu conheci a Paz, acho que no momento mais delicado da minha vida, né? Que era a área de transplante, né? Então tinha baixa imunidade, não poderia pegar transporte público, em bactéria, infecção generalizada, então usar máscara, tinha que ter todo esse processo. Então eu conheci eles, aí eles começaram a movimentar, faz um vídeo ali, você pode fazer isso pra gente, tal. Aí eu fui abrindo portas, né? Aí em 2017, a cofundadora da associação, que é a Tatiana Picard, falou: Gabriel, eu tô vendo um bate-papo aí pra gente. Eu falei: bate-papo? Como assim? A gente ir lá pra Boituva, onde eu trabalho, eu sou professora, né? Ela citou, e lá você contar a sua história de vida pros alunos. O que você acha? Eu falei: nossa. E eu lembrei de quando eu era na escola, eu era muito tímido, né? Eu tinha muita vergonha de apresentar trabalho. Isso é que eu lembrei. Eu falei: poxa, tô com saúde. E, cara, eu prometi pra mim mesmo, tudo que eu tiver vontade eu vou lá e vou fazer, né? Falei: tá bom, eu topo. Ele se topou, foi outro paciente, o Jefferson, né? Ele também teve o mesmo diagnóstico que eu, só que infelizmente ele ficou com sequela, ele é cadeirante, é uma pessoa extraordinária. E a gente foi junto nesse dia lá em Boituva, lá no interior de São Paulo. A gente foi lá, subi no palco, deu um friozinho na barriga, né? Viu um auditório lotado, tinha em torno de uns 200 alunos. Então pensa, a primeira meio que palestra, né? 300 pessoas. Mas eu respirei bem fundo, né? Então a minha mãe tava comigo, a mãe dele também tava, então era um diálogo. Tipo, ela era mediadora, fazia pergunta, a gente respondia, né? Cara, quando acabou, eu fiquei tão leve, eu me senti um renovo, né? Quando eu fui descendo, tinha uma fila de pessoas pra falar comigo. Aí quando eu desci, a menina: posso te dar um abraço? Falei: pode. Ela me deu um abraço bem forte. Ela falou: obrigada. E eu pensei: obrigado por quê? Né? Porque às vezes, quando a gente faz um ato, a gente não pensa: fiz a minha doação. Mas, gente, vocês não têm noção do que vocês fazem. Como você citou, uma bolsa pode ajudar até 4 pacientes. Você pode salvar até 4 vidas. Né? E você falou: obrigado. Você me ajudou muito, você me motivou. Eu falei: te motivei. Teve pessoa que pediu pra tirar foto comigo, né? Falei: nossa, que bacana. E a Tatiana veio, Gabriel gostou. Falei: não, que experiência. Aí depois de um tempo, no outro ano, em 2018, acho que em junho, a gente foi em outra escola, José Dias, né? E lá foi o mesmo esquema. Minha mãe foi, a mãe do Jefferson foi, ele foi também. Mesma coisa, um monte de gente pra falar comigo também. Só que nisso, a instituição, a prioridade deles é o quê? Transporte, né? Então, eles ocupam mais o tempo deles em fazer isso, que é o certo, pro paciente se curar, né? E naquela época a Paz ainda não tinha crescido como hoje, como virou Instituto Leninha, né? Então, esse bate-papo a gente fazia durante 2 a 3 meses, né? E eu pensei, eu falei: meu, eu tenho tanta foto. Eu tive aquele sonho, que através daquele sonho que eu tive, eu comecei a registrar todos os momentos, né? Eu falei: acho que eu posso tocar esse barco sozinho. Fui lá Teve uma coincidência, uma professora na escola que eu estudei, no Marilson, mandou mensagem: como que você tá, tal. Vi que você tava meio que fazendo palestra, né? Eu falei: sim, tô sim. Eu tô no Fevereiro Laranja. Isso já foi em 2018. Não, em 2019.
E eu queria... será que você poderia vir aqui falar a sua experiência do câncer pros alunos? Falei, nossa, que massa. Onde eu estudei a minha vida inteira, da primeira série até o terceiro ano do ensino médio. Posso ir lá voltar pra fazer uma palestra. Ali eu peguei amor. Peguei paixão. Quando eu fui ver, eu já tava fazendo em outros lugares. Tava aparecendo na televisão, um Balanço Geral, uma Assembleia, Record News. E nisso a minha vida, né? Aí essa foi a história de palestrante. Essa história do time aconteceu em 2017. A gente estava no Projeto Felicidade. Era um passeio que todo paciente que se cura do câncer, a gente tem direito. A gente passa uma semana viajando com a nossa família, né? E a gente vai para vários lugares, né? A gente conheceu bastante lugares também. Nisso eu tava lá com os outros pacientes do Darcy. Então só foi aquela galera mais velha, né? Foi eu, foi o Caio, foi o Christopher, foi o irmão dele, foi as meninas, Amanda, Mili e outros lá. Que eram os pacientes mais unidos naquela época. E aí a gente foi. Chegou lá, a gente tava brincando no buffet, né? E do nada, eu e o Caio, a gente teve uma ideia. Poxa, a gente poderia fazer um time, né? Time de paciente, né? A gente poderia fazer, né? Falei, legal, bora fazer. E a gente meio que tinha desafiado já os funcionários do buffet, meu. Olha que loucura já. Falou, ó, a gente ainda tá meio que ruim ainda, né? A gente tá com catéter, não dá pra gente jogar ainda direito. Mas daqui 1 ano e meio a gente marca esse jogo. O pessoal do buffet fechado, né? Tal. E nisso a gente meio que fez aquela viagem, foi incrível. A gente já começou a fazer design, já meio que fui montando. O que eu poderia colocar? Hoje acho que eu poderia colocar o símbolo do hospital que a gente fez tratamento, né? Como se fosse uma homenagem. A Brale, que é uma instituição também que acompanha a gente desde o começo, né? E a gente foi vendo. Uma causa que eu poderia pensar, medula. Aí eu fui lá, vi lá Pro Medula, Hemocentro. Eu falei, legal, vou colocar o símbolo de medula também. Como homenagem pra eles, né? Que tanto ajuda a gente. Quando a gente ia começar a fazer as camisas, aconteceu uma coisa muito chata. O quê? A doença do Caio voltou. Né? Então o Caio, ele foi ali meio que confundador ali comigo, junto comigo, né? Ele falou, poxa, Bill, minha doença voltou, mano. Que saco, logo agora que a gente ia tá. Eu falei, irmão, cabeça pra frente. Foca, aconteceu, mas você vai vencer de novo. Já aconteceu caso igual o Paulo. O Paulo teve câncer 3 vezes, mano. Caramba. O Paulo teve câncer 3 vezes e fez um transplante. Hoje tá aqui. Falei, mano, você vai dar tudo certo, você vai curar e bora pra frente, a gente tá com você. Eu falei, então eu vou fazer uma promessa com você. Ele falou, ah, mano, mas e o time e tal? Eu falei, mano, ó, a gente só vai mandar fazer o uniforme quando você se curar. Então você vai terminar esse tratamento, a gente vai estar com você, entendeu? A gente vai estar junto com você e quando você melhorar, a gente faz o uniforme. Fechado, fechado, beleza? Só que aí voltou, ele limpou a medula e foi pro transplante, né? Porque quando nos casos tem recidiva, os médicos já mandam pro transplante pra poder trocar a medula. E ele tinha linfoma, né? Câncer bem difícil. E nisso ele fez o transplante e tal, foi a medula do pai, 50%, deu super certo e tal. Mas aí, meu, fez o transplante, a medula pegou e a doença voltou de novo. Quando a doença voltou de novo, meio que deu metástase no corpo dele, né? E aí o tumor cresceu, tava apertando os órgãos dele. E aí os médicos desenganaram ele. E o pior, tipo, ele não sabia, né? Então foi muito difícil ir lá visitar ele no hospital, ele todo alegre, todo espontâneo, mano, quando acabar aqui não vai no jogo do Corinthians, não vai na arena, que não sei o quê. E eu falava assim, mano, a gente vai tumultuar. Então quando a gente chegou, eu, o Christopher e as pacientes que estavam lá, tava um clima já de velório, mano. Tava um clima de velório e ele suspeitou, mano, ele falou, mano, tá todo mundo aqui. E por a gente ser transplantado, não pode ter muita visita. Então na hora ele já, né? Todo mundo tava lá, tinha gente fazendo oração e aquilo assustou ele, né? E aí a gente entrou no quarto já bagunçado. E aí, mano, como que você tá? Tal. Ele já ficou todo alegre, a gente zoando. E ele falou, mano, e as camisas? Eu falei, mano, foca no tratamento, mano. Mas, mano, tá acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, nada, isso aí é porque seu estágio já tá um pouco melhor, né? E a gente meio que tapeou ele ali, né? E a gente foi embora dali, mano. E eu fui com o coração apertado, né? E eu pedindo, meu, tomara que não seja a última vez que eu veja ele, né? E aí a gente no caminho de casa, ele falou, mano, obrigado. Ele falou, eu te amo, mano. Eu te amo. Eu falei, eu também te amo, irmão. Você sabe disso, né? E era um garoto que, tipo, abraçava, beijava, de irmão mesmo, trocava roupa. Mano, dividia comida, mano. Dividia comida, dividia um pão com ovo, dividia um pão com carne. Tá ligado? Então quando a enfermeira falou, mano, não se apega a ninguém, mas não tem como, mano. Ainda mais eu, porque eu sempre fui comunicativo. Tinha paciente que tava lá, Gabriel. E o Caio não era diferente, mano. O Caio era a mesma coisa, a mesma pegada ali.
Fui no domingo, que era até na semana de carnaval, em 2019. Fui no domingo visitar ele. E ele falou, você vai voltar, né, mano? Eu falei, vou, mano. E, mano, o moleque bem, tranquilo, mas já tava usando, tipo, oxigênio e tal. Na segunda, ele conversando comigo. Segunda, terça, na quarta, ele já deu uma parada. Ele não tava mais pegando o celular e tal. Aí na quinta-feira... na quarta-feira ele mandou uma mensagem de noite. Ô, mano, tá complicado. Mas eu não vou desistir. Eu falei, mano, tenha fé, mano. Tenha fé. Aí, mano, na sexta-feira de manhã, fui trabalhar. Quando cheguei na empresa, tipo, meu pai falou, Biel, o Caio faleceu, mano. Eu falei, poxa, mano. O Caio faleceu, tal. E o enterro já ia ser no mesmo dia, já, né? Lá em Bugaçu, né? Aí falei com o pessoal lá da empresa, o pessoal, não, pode ir, tal. E pensando, né, mano? E foi uma coisa muito louca, porque eu encontrei um moleque com vida no domingo, mano. Fui encontrar ali na sexta-feira dentro de um caixão, mano. E o mais louco foi o quê? Eu não tive reação, mano. Por quê? Meu psicológico se acostumou com isso. Meu psicológico acostumou, porque no ano do Darcy Vargas tinha semana que morria 5, mano. Tinha dia que morria 2, de uma vez, em um dia só. Então, aquelas coisas, mais que eu já tinha passado com a minha mina, com os outros amigos que tinham morrido. E aquilo já meu psicológico acostumou com a situação. Hoje eu tenho o quê? 5 anos de tratamento, eu já perdi praticamente 200 e poucas pessoas, mano. Pessoas que eu abracei, pessoas que eu beijei, pessoas que eu incentivei. Aí você fala, caraca, mano. Aí eu encontrei lá no caixão, corintiano, né? Todo machucado. Falei, caraca, mano. E a mãe dele praticamente toda dopada, mano. O pai já abalado. E aí a mãe dele, a gente fez o enterro e tal, enterramos, a gente descendo, e ela dopada, mano. Ela segurou minhas 2 mãos assim, ó. Ela falou que era te pedir um favor. Ela falou, não deixa o seu irmão ser esquecido. Por mim. Então naquilo eu fui pra casa pensativo, né? Aí fiquei um tempo de fazer camisa. Aí eu acordei no outro dia, eu tive um sonho com ele, mano. Eu sonhei que ele tava na escola junto comigo, como se fosse uma palestra, né? E nisso ele chegou, tava tocando funk. Ele já chegou todo já, né, zoando e tal. E nisso eu abracei ele. Ele falou, a gente tem uma missão, e você sabe, né? No sonho. Aí nisso, meio que eu olhei pro lado, eu já acordei. Aí já deu, é o time. Já mandei mensagem, mano, esse é o time. Juntei todos os pacientes e tal. A gente vai fazer isso em homenagem ao Caio, né? Homenagem ao Caio. E essa é a nossa camisa de apresentação. Esse é o símbolo do nosso time. O G significa guerreiros. O O significa a patologia da oncologia. E o H da hemato, né? E a gente abraçou a causa também de pacientes de anemia falciforme. Aquele que tem um formato de uma lua, né? Uhum. Esse é o hospital onde que a gente tratou. Todos Juntos contra o Câncer é o logo da Brale, né? E foi isso. Nossa fundação foi em 2017, mas nosso primeiro jogo ocorreu ano passado. A gente já tem 4 troféus, né? Então é muito gratificante. E todo paciente que venceu tem a oportunidade de fazer parte da nossa família. Então tem milhares de pacientes, tem o Instagram, lá eu posto as fotos diariamente. E meio que eu tive uma outra experiência no passado também com outro paciente chamado Bruno, cara. O Bruno praticamente era igual o Caio. Igualzinho. E ele faleceu também. E uma das piores sensações que eu tive na vida foi um garoto de 14 anos descendo na sepultura, mano. Cheio de sonhos, né? Então eu coloco na minha cabeça que eles venceram de outra forma. É difícil, né? Uhum. Mas venceram de outra forma, não estão sofrendo mais. E deixaram um legado, que é de nunca desistir. É por isso que eu vou nas escolas, falo sobre o time, dou um pouco de conhecimento sobre diagnóstico precoce, alerto sobre os sintomas da doença. Porque eu lembro de quando eu estudei, irmão, nunca recebi uma palestra da saúde falando sobre sintomas de um câncer. E isso a gente não tem, mano. Não. Isso a gente não tem, mano. Então eu vou nas escolas, tenho 5 temas de palestra, mas a palestra que mais bomba era Uma Vez Uma Leucemia, onde eu conto toda a minha história, que dura 1h10 mais ou menos. Mas eu conto cada momento, quando eu jogava bola, tipo, tudo que aconteceu no meu tratamento, minha namorada, medula, cura, o que hoje eu faço, né? Então eu virei o palestrante aí. Ano passado eu alcancei mais de 10 mil pessoas com a minha história. Pessoas com depressão, ansiedade, se cortando, querendo se matar através do meu relato, mudaram o pensamento. Tem uma menina que ela fez uma tatuagem, mano. Ela falou, sua história mudou a minha vida. Então hoje eu vejo que sucesso. E hoje eu vejo que eu vivo aquele sonho. Porque quando eu tive aquele sonho, era uma revelação que Deus me mandou. Se ter fé, vai acontecer isso lá na frente. E hoje eu vivo isso, cara. Amém. E o que você falaria para as pessoas
que no seu caso você teve a experiência de não contar para seus pais que você já sabia os sintomas, você pesquisou. O que eu alerto as pessoas é o quê? Quando eu faço as palestras, né? Tem que fazer um check-up de 6 em 6 meses. Faz um check-up, cuida da saúde, né? E tem um diálogo bom com os seus pais, né? Eu sempre tive diálogos bons com os meus pais, mas a gente tem aquela sempre coisa, deu uma febre, toma um remédio, passa, nunca vai contar, né? Só que o meu caso foi muito grave. Eu acho que os médicos falaram, Gabriel, se você demorasse mais um dia, eu acho que você tinha morrido em casa, né? E é isso, gente. Tenha um diálogo bom com seus pais, valorize os pais de vocês, porque os meus pais foram minha motivação pra estar aqui, eu amo eles e eles são tudo na minha vida, né? E no começo, eles meio que não me apoiavam em fazer isso, né? Achavam que meio que eu perdia tempo, né? Mas a partir do momento, quando meu pai assistiu e minha mãe assistiu, cara, eles falaram, não para com isso não, porque é uma coisa que Deus mandou você fazer, né? Então você tem que fazer. Igual meu caso, você não perde tempo, você ganha. Você ganha. Com certeza. Exatamente. E é uma história de superação, uma história real, né? Que é importante todo mundo conhecer, né? Então eu fico muito, muito honrado de tê-lo aqui, né? Compartilhando a sua história aqui com a gente. E, bom, a gente já está começando a ser encaminhado para o final do nosso episódio. Eu costumo pedir indicação, né? Livro, série, página, site, enfim. Alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo aqui agora? Olha, acho que assunto de... A gente conversou aqui uma hora praticamente, né? E eu acho que ainda foi pouco, né? Uhum. Eu acho que é um assunto muito delicado, um assunto muito forte. Tem uma pessoa, cara, que no hospital eu chamo ela de madrinha, né? Uhum. Ela é a professora do hospital, né? E ela trabalha no Darcy Vargas há mais de 25 anos. Então ela presenciou muita coisa, ela viveu muita coisa. Ela pega as crianças como se fossem os filhos dela. Quando tem perda, ela sofre como mãe sofre. E a minha indicação é ela, a professora Andréia Alves, do Hospital Infantil Darcy Vargas. Garanto a vocês que é uma pessoa incrível e vocês não vão se arrepender e as pessoas vão ficar muito impactantes com a história de vida dela. Boa. Xará, tem uma indicação pra gente? Tenho aqui, ó. Feliz por ver aqui, ó. O Promedula. O Promedula, onde eu participo das campanhas, aqui na sua camiseta. Já indico aqui o Promedula para vocês seguirem. E se você me permitir, eu gostaria de falar também das outras pessoas que fazem campanha assim também. Uhum. Tem a Miriam Prestes, que é aqui de São Paulo, que ela faz. Tem o André Torres, que é do Caçador de Medula. E tem o Enaltinho, que é da Bahia, que foi o que me fez o pedido da doação. Então, assim, tem várias pessoas que divulgam essa campanha da medula. E para quem quiser se cadastrar, só ir aqui na Santa Casa de São Paulo. Tem que ter de 18 a 35 anos. Antes era 55. Aí baixou para 35, já diminuiu muito a chance de outras pessoas achar um doador. Então, assim, no meu caso, eu tenho 46. Mas eu já era cadastrado, então vai ficar valendo até a idade limite. Mas agora, quem quiser se cadastrar tem que ter até 35 anos. Então vai lá, só vai tirar 5 ml do seu sangue. Você vai ficar no cadastro, é mundial. Você pode ser doador para alguém fora do Brasil, aqui mesmo. No caso do Gabriel, graças a Deus, foi o irmão dele, 100%. Que é muito raro achar, igual é 1 para 100 mil. Então é muito bom ver aqui o cara cheio de vida e que foi curado através de uma medula. Então, esse é um exemplo que o transplante de medula funciona e não deixe de fazer. É isso aí. E eu peço uma mensagem para, geralmente uma mensagem para os filhos, né? Mas no seu caso, você ainda não tem filho, né? Porém, uma mensagem para o universo, para os seus pais, para os seus médicos, para as pessoas com quem você conversa, para os seus colegas, para as pessoas que você perdeu. Enfim, uma mensagem do coração. Olha, ser pai é meu sonho, viu? E pode ter certeza que futuramente eu vou mostrar para meus filhos. Boa. O conselho que eu dou é que é muito bom viver. E durante o tratamento todo eu sempre pensava se realmente valia a pena lutar, se valia a pena passar por tudo aquilo, né? Enfrentar tudo aquilo, que era muito difícil. Mas, cara, a vida que eu tenho hoje é maravilhosa, é incrível. Minha vida foi transformada. Hoje eu me sinto um cara vitorioso. A minha vida... Eu costumo dizer que minha vida poderia acabar amanhã, que eu ia morrer feliz. Ia morrer feliz, né?
E tudo tem um propósito. E só vive o propósito quem aguenta o processo. Isso é a mensagem que eu passo para vocês, para nossa juventude, que infelizmente o caso de depressão tá pegando muita gente. Quando eu vou nas escolas, gente com o braço cortado, gente já tentou se matar um monte de vezes. Essa semana eu cansei 1000 jovens, de segunda a sexta. E tanta história que eu vi, tanta gente querendo desistir da vida, e eu falo, rapaziada, vocês são felizes, vocês nem sabem. A saúde é o nosso bem mais precioso, porque se a gente perde a saúde, né, Newton? A gente Sim. perde tudo. A gente perde tudo. Então valorize cada dia e seja feliz intensamente, né? E pra você ter ideia, eu não tenho medo de nada, irmão. Sabe o que eu fiz pra poder comemorar? Saltei de paraquedas, mano. Oh, boa. Adivinha a data que eu saltei? Saltei dia 2 de finados. Será que eu desafio a morte? Mas é isso, mano. E é uma frase que eu sempre falo: nunca perca a vontade de viver e tenha sempre a vontade de vencer. Essa é a mensagem que eu deixo para as pessoas. Maravilha. Deixa seus arrobas do time, Sim, o sim. seu pessoal, como as pessoas chegam até você, para quem quiser contratar palestra, te chamar para falar com grupos de jovens, falar em escolas, falar em comunidades, Sim, como que sim. faz? O meu testemunho, assim, ele alcança qualquer pessoa. Eu sou da igreja também, né? Então, quando meu testemunho é igreja, onde você quiser, eu levo, né? E eu tô batalhando para futuramente abrir meu instituto, né? Onde eu vou pegar esses pacientes, até pessoas que assistiram minha palestra, ser voluntários e ir nos hospitais, tipo, levar um louvor, tá lá conversando com os pacientes, interagir, visitar orfanatos. Sempre tive uma paixão em ajudar o próximo, né? E principalmente ir nas ruas levar comida para os moradores de rua também, né? Então esse é o meu próprio objetivo. Então, o meu Instagram é gf_santos_oficial. O Instagram do time é só lá no meu lá, que lá já vai estar o link já. Tem o link do meu LinkedIn também, lá, onde as pessoas podem procurar para ser palestra. Mas é só mandar mensagem lá no story lá que eu respondo. Vou nas escolas, né, empresas, enfim. Incrível. Depois eu deixo também na descrição todos esses links para facilitar para quem chegou até aqui para te conhecer e já aproveitar. Já deixa lá um coraçãozinho, chega lá no direct do Gabriel, fala que o quanto você se sentiu emocionado, o quanto tocou essa história, se vale a pena ele continuar com esse fomento de buscar ajudar outras pessoas. Eu tenho certeza que vale muito a pena. Agora você que está nos vendo, nos ouvindo, faça a sua parte também. Seja um doador, abrace essa campanha, por mais que você não consiga, ou com algum problema, ou com um detalhe que impossibilite a doação, você pode, de outras formas. Então o Gabriel está aqui também para te abraçar, te acolher e mostrar outros caminhos que você pode ajudar outras pessoas também. Xará, seus arrobas também? Vamos lá, estou no Instagram, Newton Costa Oli. Eu tenho todas as redes sociais, Facebook, Kawaii, TikTok, tá tudo lá. E assim, eu já valorizava muito a vida, você sabe disso, né? Aproveito cada minuto ali para estar com meus filhos, com meus pais. Outro dia eu estava numa roda com ele, um dos pais até chorou, porque você falou eu comecei a ver a vida de outra forma. Que eu falei para ele assim, se eu morrer agora, ou um filho meu morrer agora, eu não vou carregar culpa nenhuma. Por quê? Porque eu sei que eu estou ali em todos aqueles momentos ali, tanto com meus filhos que nem com meu pai. Então, assim, às vezes a gente perde tempo com bobagem, com isso, com aquilo, às vezes pensa no dinheiro, um carro novo, tudo bobagem. Sim. Então, assim, você que passou por isso aí, você sabe o que realmente tem valor para você. Então é só isso que eu peço para as pessoas. Começa a ver a vida de outra forma. Quer viver, aproveitar, aproveita, mas não esquece que o importante é o que você ficou sem muito tempo, a saúde. Sim. Hoje você está bem, mas e esse período que você passou assim? Então você já vê a vida de outra forma. Então não precisa chegar ao ponto que você chegou para começar a ver de outra forma. E parabéns pela a batalha que você venceu, o caminho que você está fazendo, ajudando outras pessoas, isso é muito importante. Se eu já era teu fã, agora virei seu fã 2 vezes, pela sua luta que você venceu e também pelo trabalho que você faz. Então, parabéns. O que eu posso falar é que eu faço das suas palavras as minhas também. Eu valorizo muito vocês por serem doadores. O que eu mais prezo quando eu faço palestras, seja em doadores de sangue, cadastro de medula óssea, já cadastrei basicamente quase 50 pessoas no Redome.
Muitas Pô. pessoas se tornaram doador de sangue, né? Então é tão louco que talvez a sua plaqueta já foi pra mim. Uhum. Mas eu tenho a plena certeza que o seu sangue, a sua plaqueta foi pro Hospital Infantil do Arcivas. Foi, eu fui lá no HC várias vezes, que é direcionado pra lá. Então você salvou vidas, tem noção disso? Você salvou vidas. Então se hoje eu tô nesse resultado, você salvou praticamente 10, 20 pessoas nesse estado. Então vocês são a diferença atualmente. Então todos nós podemos ser melhores. Né? Só para encerrar, Gabriel, uma vez uma mulher que eu doei para a filha dela, inclusive essa menina é neta do Peninha, eu só fui saber depois. Sério? Eu doei para ela 7 vezes e não sabia. Olha só. Aí depois que eu fui conhecer um outro paciente que também fez o transplante e está curado, quando na hora que eu desci lá no hospital para ver ele, ela estava no quarto em frente. E eu já tinha tentado ver ela várias vezes e não conseguia. Olha só. E aí depois disso, tinha uma postagem da mãe dela no Instagram, eu fui e comentei. Aí essa hora eu engasguei, porque ela escreveu lá, Newton, aqui na minha casa tem seu sangue. Nossa. Pior. Meu Deus, mano. Uma outra também, que a tia da menina ligou pra mim, mandou um áudio pra mim e falou, se a minha sobrinha de um ano e meio, acho que não tinha nem 1 ano e meio, acabou falecendo também, que teve a leucemia. Ela mandou um áudio pra mim que eu também chorei. Ela falou, Nilton, se a minha sobrinha viveu mais uma semana, foi por sua causa. Que a primeira pessoa que doou plaqueta pra você foi ela. Então, assim, é igual você falou. Isso tem preço? Isso tem preço? Só me dá mais vontade de continuar sendo doador. E não parar, né? E não importa o que seja, doe alguma coisa para alguém. Não é sempre assim. É um universo, tem que conspirar. Um vai... Uhum. Eu tenho o costume de dizer que a esperança do próximo corre pelas suas veias, né? Então, é isso, a gente não pode parar. Muitas pessoas falam, você acabou seu tratamento, porque se ficar, tipo, revivendo tudo isso, cara... Eu acabei o meu tratamento, mas a luta não acabou. Não. A luta lá das pessoas que estão lutando, que é paciente, que hoje tiveram o diagnóstico, é a minha luta também. Alertar as pessoas sobre o diagnóstico precoce é a minha luta também. Então, eu sobrevivi para poder fazer a diferença. E eu tô seguindo esse propósito. Só para encerrar, Xará, semana passada eu ouvi uma frase de um cara que eu segui nas redes sociais, que ele falou, gente, todo dia quando você acordar ou for dormir, você retira alguns segundos e se faz essa pergunta. O que é que eu estou fazendo de bom para alguém? Só isso. Faça essa pergunta sempre. O que é que eu fiz de bom para alguém hoje ou o que é que eu posso fazer amanhã? Sim. Excelente. E com isso a gente termina esse super episódio. Vou deixar depois na descrição todos esses links do hospital, para você que está nos vendo, nos ouvindo, para poder entrar em contato com como poder ajudar outras pessoas através da doação de tempo, de sangue, de medula, de plaqueta. O importante é você buscar ajudar o próximo. Então temos aqui o Gabriel com esse relato, esse testemunho emocionante, meu xará falando um pouquinho da sua vivência também. E é isso, minha gente. Terminamos aqui. Um beijão no coração de todos. Xará, muito obrigado como sempre nessa parceria de carinho, amizade. Gabriel, você já faz parte do meu grupo de amigos. Tenho certeza que a gente tem muito que caminhar junto. Pode contar comigo, com nossas redes aqui. A gente está... Quanto mais pessoas impactarmos, melhor. Né? Então fica à vontade para usar nossas redes aqui também para fazer as suas divulgações. E é isso, gente. Gratidão. Obrigado aí pelo espaço que você abriu aqui para falar sobre essa campanha aqui, para abraçar essa causa. E é isso, gente. Beijão no coração de todos e até a próxima.